Bom, vamos ver. Vamos fazer aqui a nossa dedução. Vimos que tinha 1 mol de nitrogênio. 1 mol de nitrogênio tem a massa de 28 gramas. Então 28 gramas é a massa do conjunto. Quanto é a massa de cada objeto, ou cada molécula? Bom, cada objeto tem 4,66 vezes 10 a menos 23 gramas. Vocês pegaram 28 e dividiram pelo número de objetos que tem ali, que é 6 vezes 10 a 23. Tá. Eu passei isso aqui de gramas para quilogramas. Então ficou 4,66 vezes 10 a menos 26 quilogramas. Porque eu quero trabalhar dentro do sistema internacional. Meu objetivo é chegar numa unidade de velocidade que seja metros por segundo. Então, o jeito de chegar nos metros por segundo é usar o sistema internacional. Pressão, uma atmosfera é pascais, quantos? 101.325 pascais. Tá, então tu mudou uma atmosfera para pascais. E volume, que estava em litros, eu mudei para metros cúbicos, que o volume no sistema internacional é metros cúbicos. Então, 0,0224 metros cúbicos. Resolvido. Pressão vezes volume. Eu tenho, né? Pressão vezes volume é igual a 1/3 vezes o número de partículas vezes a massa de cada partícula vezes volume, velocidade quadrado médio. Então, isolo essa velocidade ao quadrado aqui e tiro a raiz quadrada. Vocês todos encontraram, acredito, 493 metros por segundo nos quebradinhos ali, foi? Tá ótimo. E a energia cinética de translação, não sei se vocês pegaram e fizeram a equação de baixo e isolaram a energia cinética, vocês podem fazer assim, ou se tu já calculou essa velocidade ao quadrado aqui, vezes a massa vezes 1/2, né, também tem, chega a mesma coisa. E a energia cinética de translação que existe ao todo dentro daquele sistema, como é que tu calcula? Olha só, eu falei aqui, ó, imagino que vocês têm em média 18 anos e tem 50 pessoas na sala. Qual é a soma da idade de todo mundo? Eu peguei 18 vezes 50, não é isso? Tá, e aqui? O que é essa energia cinética média de cada molécula vezes o número de moléculas? Daí eu sei o total da energia cinética de translação que existe dentro do sistema. Certinho? Tá? Vejam se... Eu tenho o valor médio da energia cinética de cada uma das moléculas, certo? De uma molécula. Vezes o número de moléculas. Pergunta. Vejam se acham 3,40 kJ. 3.400 joules. Bom, ótimo, que bom que conseguiu. Então, viram que deu na ordem de centenas de metros por segundo, que nem a gente esperava? Ótimo. Bom. E... Tá. Posso passar ao próximo tópico? Sim? Não, ainda não? Não tinha mais para concluir.
Bom, uma vez que esse exercício foi solucionado, foi resolvido, eu vou deixar aqui salientar essas respostas que a gente encontrou e vou perguntar para vocês o que teria acontecido nessas 3 respostas se tivéssemos usado outro gás, por exemplo, um gás com partículas mais leves, como o hélio, ou gás de partículas mais pesadas, como o hexafluoreto de enxofre. Então, para a gente fazer essa análise, eu quero que vocês deem uma boa olhada na equação fundamental da TCG e me digam quais são os valores que ficaram idênticos e quais são os valores que mudam nessa situação. Eu vou marcar aqui os que mudam com o giz rosa. A massa da partícula muda, certo? Então, esse aqui vai mudar. Legal, esse muda. Mas a pressão muda? O volume muda? O número de partículas mudou? Não, só mudou esse aqui? Peraí. Se a pressão e o volume, a pressão vezes o volume não mudaram, é isso? Isso aqui ficou fixo no mesmo lugar. No entanto, aqui um dos números, por exemplo, diminuiu. Se eu fui para o hélio, né, diminuiu a massa. Quem é o único cara que é possível esse cara mudar sozinho, sem mais nada mudar? A velocidade tem que mudar também, porque senão a igualdade não se preserva, né? Por exemplo, se o número à esquerda da igualdade tiver dado 100, então aqui o que está à direita também tem que dar 100. E aí se eu mexer num deles, diminuindo, o outro tem que aumentar. Então, o que teria? Digamos que caísse a metade a massa, o outro termo teria que virar o dobro, certo? Então, os termos que mudam seria esse aqui e esse aqui. Então, se a massa cai, o V quadrado médio sobe, né? E vice-versa. Então, com partículas mais leves, com as partículas mais leves, vou botar aqui. O valor da massa das partículas diminuiu. E com isso, o termo V quadrado médio aumentou. Concordo? Então, assim, a velocidade típica então, quando a velocidade típica das partículas aumentou, aí a gente tem aquele efeito que a gente falava. A pessoa ingere hélio e fica com a fossa aguda, né? Então está acontecendo esse efeito aqui. Com mais pesadas é tudo ao contrário. Ah, tá, faltou energia. Ei, a energia cinética das partículas muda ou não muda? Ah, peraí, se a pressão não mudou, o volume não mudou e o número de partículas não mudou, essa aqui não pode mudar também. Essa aqui não muda. Então, a energia cinética de translação não muda. Isso aí. Eu vou copiar a equação fundamental.
A gente escreveu o nosso menu e foi quadrado, mas do aumento. E a Se velocidade? foi quadrado também, a gente tem que aumentar mais do que a massa diminuiu, para a velocidade tinha que aumentar. Bom, a gente poderia fazer um cálculo até só para ilustrar isso, certo? Vamos dizer o seguinte, ó. Então, um exemplo numérico aqui, um exemplo com números. Se a massa se tornou a metade, certo? Se a massa se tornou a metade, então a massa cai a metade, a massa das partículas caiu a metade. Então, como é que poderia ser isso? Por exemplo, se fosse oxigênio, que tem 32, e daí tu passa para metano, que tem massa 16. Trocou dessa forma. Tudo bem, a massa cai a metade. E aí, o valor de V ao quadrado, médio, torna-se o quê? Torna-se o dobro. Né? Se um se tornou a metade do que era, o outro, o V quadrado médio, torna-se o dobro. Você concorda com isso? Então a raiz quadrada, esse V típico, velocidade típica, é a raiz quadrada desse aqui, certo? Então ele se torna a raiz de 2 vezes maior. Então vai ser... Então, se tu quisesse fazer isso aqui para se convencer, tu pode repetir o exercício. Eu sugiro que repita um exercício com outros gases. E se o 28 era o nitrogênio, imagina um gás hipotético que tivesse a massa 14 gramas. Um mol, tá, acho que não existe um gás com essa massa, mas só para imaginar assim. E daí tu vai encontrar a velocidade raiz de 2 vezes maior, então vai dar 40%, 41% a mais desse valor. Certo? É isso que aconteceria. Ou se tu troca para partículas mais pesadas, é tipo, a partícula tem o dobro dessa massa, vai ser 56. E daqui o que acontece com a velocidade? Se torna a raiz de 2 vezes menor. Ou seja, 70% daquele valor ali. Certo? Faz alguns testes, sabe? Tem que fazer essas continhas assim, manusear elas e daí vai se tornando mais natural, mais automático e vai ficando mais acostumado. Tá, eu queria agora relacionar aqui a equação fundamental da teoria cinética dos gases com uma outra grandeza. E eu queria saber assim, ó. Vocês estão acostumados com o símbolo NA para constante de Avogadro? Sim ou não? Tá, NA é o número de Avogadro, só que com as unidades mol na menos 1. Quer dizer assim, ó, essa constante de Avogadro quer dizer que tem 6,022 unidades por mol, que é a ideia do mol, né? O mol é um conjunto de 6 vezes 10 a 23 unidades. Tá, 6 vezes 10 a 23 objetos. Então, se eu quero mudar números de partículas para números de mols, seria assim, né? Vocês concordam com isso aqui? Pergunto, se eu tivesse, ó, 1 mol, eu multiplico pelo NA e ganho o número de partículas, não é isso? Se eu tivesse 2 mols, eu multiplico pelo NA e ganho o número de partículas, não é isso? Tá, então eu quero pegar aquelas ali e deixar com mols. Então, essa aqui de cima se transforma em P vezes V é igual a 1/3 de número de mols vezes NA
E a de baixo se torna a pressão desse volume igual a 2/3 número de mols Na vezes massa a fluxo. Energia cinética de translação. E aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: vocês enxergam uma analogia com a equação do gás ideal? Estão enxergando um paralelo com o gás ideal? Qual é as coisas que vocês enxergam que têm em comum com o gás ideal? Pressão vezes volume, e aqui o número de mols está aparecendo, não está? Pressão vezes volume e o número de mols está aparecendo. Então, qual é o termo que pertence ao gás ideal, a equação do gás ideal, que ainda não apareceu aqui, que a gente teria que localizar? É o R e o T, né? O R e a temperatura não estão escritos aqui. A gente poderia fazer essa... Então, qual é? É o conjunto disso aqui com isso aqui, seria R vezes T, não é isso? Ou esse conjunto aqui, né? É R vezes a temperatura, sim? É isso mesmo. Então, R vezes temperatura é igual a 1/3 número de Avogadro a M vezes velocidade quadrada média. Ou R vezes temperatura é igual a 2/3 número de constante de Avogadro vezes energia cinética. E por favor, quanto é então nessa nossa comparação, qual é a energia cinética de translação média das duas moléculas? Isolando ali, o que ganha? Três meios. Pergunta é isso aqui? Isso aqui? Tá. Então, nota que tem uma constante dividida pela outra constante. A constante universal dos gases dividida pela constante de Avogadro. Essas duas constantes, uma dividida pela outra, tem um nome especial, é a constante de Boltzmann. Então R dividido por Na, R por Na é KB, constante de Boltzmann. E com isso, o que está escrito ali se torna ainda mais simplificadinho. Então fica energia cinética de translação 3 meios de constante de Boltzmann vezes a temperatura. Qual é o valor da constante de Boltzmann, meus amigos? Numericamente,
joules por Kelvin. Então, tá. Então, qual é o significado dessa equação aqui? Ela dá para nós, a gente deduziu finalmente uma coisa que vocês já tinham ouvido falar, que temperatura é o grau de agitação das partículas. Em que sentido? No sentido de energia cinética. Como assim energia cinética? Bom, percebe que quanto mais temperatura, mais energia cinética nessa equação aqui, ó, energia cinética, e aqui só tem umas constantes aqui no meio e temperatura. Então, tirando essas constantes aqui no meio, quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma medida, certo? Então, quando tu fala temperatura, tu está falando no valor médio, né, da energia cinética dessas partículas. A energia cinética de translação, no caso, é 3 meios de kBt. Então, não sei se vocês se deram conta que a gente fez o exemplo do nitrogênio, 22,4 litros na atmosfera. Percebendo que era CNTP, aquele nitrogênio? Então ele estava a 0 graus Celsius, não estava? Tá, 273 kelvins. Então usa 273 kelvins aqui e descobre a energia cinética média das partículas, vê se não é a mesma coisa que vocês acharam antes. Exemplo, gás. Deu a mesma coisa? 5 com 6. 5,65. Tá, 5 com 6, 5. Mais 10 menos 21 joules. Então as partículas em média têm essa energia de translação aqui, certo? E se eu quisesse olhar só uma das 3 componentes da energia cinética, só na direção X, por exemplo, ou só na direção Y, ou só na Z, como é que aquela fórmula ali se escreveria? Bom, se escreveria lembrando que a energia cinética média em uma das componentes é apenas 1/3 da total de translação, ficaria 1/3 daquele valor. O que dá? 1/2 kBt. Também poderia escrever essa aqui. Então, essa aqui é a energia cinética de translação total, e aqui a energia cinética só em um dos componentes, né, uma das direções, se quiser olhar, é 1/2 de kB vezes a temperatura. Então, de novo, a energia cinética é uma medida, né, da temperatura, a temperatura é uma medida da energia cinética média das tuas moléculas, certo? Tá. Olha, com isso, você tem uma porção de pequenos exercícios que vocês já podem começar a fazer nas listas.